Agora vamos aos assuntos do dia, começando pela protocolização de um projeto de lei na Câmara dos Deputados que proíbe a contratação de artistas que façam apologia ao crime organizado e ao uso de drogas para shows pagos com dinheiro público ou incentivados pelo governo federal, estadual ou municipal. O projeto é do deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, e leva a nível federal uma tendência que se espalha pelo país. A Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo em Brasília, é que conta pra gente que tendência é essa e de onde ela surgiu. Fran, bom dia, seja bem-vinda. Ei, Dani, bom dia para você, bom dia também para todo mundo que nos acompanha, né? Essa história começou justamente em São Paulo, né? Com a vereadora Amanda Vettorazzo, que é do União Brasil, assim como Kim Kataguiri, e também do MBL, assim como Kim Kataguiri também, quando ela apresentou um projeto justamente para proibir aí que a Prefeitura de São Paulo contrate shows que façam apologia ao crime, a questão de sexualização, justamente em shows, só que esses shows que tenham aí como alvo crianças e adolescentes, que esse público também esteja inserido ali nesses shows. Então o projeto dela foi muito nesse sentido. Também ficou, o texto também fala aí da proibição da reprodução de músicas com apologias em redes de ensino público e privada. E aí o funcionário público pode até ser multado em alguns casos. Ela não cita especificamente funk, trap ou qualquer outro ritmo musical, mas para buscar visibilidade, ela justamente apelidou esse texto aí de PL anti-Oruan, né? Ela que publicou isso nas redes sociais, criou um site específico também com esse projeto, com esse apelido, e aí foi tudo que começou, onde tudo começou, né? Oruan, que é o nome do rapper que na verdade se chama Mauro, né? E de trás pra frente ele usou esse nome, Oruan, tem aí 23 anos, ele é cantor de trap, que é uma desses braços aí do rap, né? E ele é filho do Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho, né, que tá preso. Ele, nas redes sociais, ele acumula milhões de seguidores, só no Instagram são quase 9 milhões, as músicas dele sempre estão ali no top do Spotify, por exemplo, ele faz muitas parcerias musicais, o que acaba ampliando muito essa visibilidade dele também. Agora, nas músicas, ele narra sexo, narra a vida de boa e também questões relacionadas à violência. Então, ao falar de fuzis e outras questões, né, Dani? Agora, ele é uma figura controversa e até por isso foi apelidado esse projeto, esse nome, justamente, por exemplo, ele tem tatuado na barriga a imagem de Elias Maluco, quem ele chama de tio, que Elias Maluco foi o cara justamente condenado pela morte de Tim Lopes, né, quando investigava lá na Penha, no Rio de Janeiro, a exploração de crianças, né? Exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, ele começou justamente a rebater esse projeto, né? Postou vários stories, coisas do tipo, e aí tudo começou a ficar mais polêmico, porque um deles, inclusive, foi, além de xingar a vereadora de idiota, de doente mental, ele também aí usou uma expressão, né, de toma um jack, que na cadeia é usada para estupro, e os seguidores dele começaram a atacar também a vereadora que pediu escolta policial. Então, tudo isso começou nesse ponto. A gente estava até aí, até uma polêmica que vale a gente contar aqui, porque talvez o nosso espectador tenha visto em algum momento, porque foi uma imagem que foi muito repercutida na época, foi um show dele, né, Fran, no Lollapalooza de 2024, em que ele aparece, vou pedir para minha direção de TV colocar a imagem na tela, que ele aparece com uma camisa escrito Liberdade e a foto do pai, Marcinho VP, né, esse líder do Comando Vermelho, que está preso, foi condenado por formação de quadrilha, tráfico de drogas, tem uma condenação, uma pena aí de 36 anos para cumprir, e aí ele pede, né, essa liberdade ao pai, e aí você traz mais uma vez essa questão da tatuagem com Elias Maluco e essa proximidade e essa afeição a figuras que são, né, criminosos condenados por crimes bem graves aí, né, com quem ele tem algum tipo de relação. E aí eu queria falar também, Fran, que você trouxesse um pouco mais sobre as reações disso, porque a gente teve uma repercussão nacional, né, dessa situação, e teve a questão do próprio prefeito Ricardo Nunes, que falou sobre isso, né?
Dani, exatamente. Assim, é importante a gente separar, né, o que é o Oruan e justamente o que é esse projeto de lei de fato. Então, a ideia justamente ali da vereadora e do MBL foi usar isso para dar visibilidade, inclusive criaram um site, né, com esse nome, com a foto ali do Oruan, deixaram disponível o rascunho desse projeto de lei para que vários outros vereadores de diferentes cidades do Brasil pudessem protocolar. Então, a gente viu isso em capitais como Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, e também em algumas cidades do interior já aprovaram, inclusive, esse texto. Então, tudo isso faz parte desse movimento. Sim. E o hype cresceu e ficou aí com essa apresentação justamente do Kim Kataguiri desse texto, né? E deixa eu só te interromper, só para eu ler para o nosso público aqui a frase do Ricardo Nunes que está aí na tela. Ele disse em uma coletiva o seguinte: aquela pessoa especificamente que tem colocado, evidentemente, se essa pessoa, que ela tem colocado, né, ele se refere à vereadora, se essa pessoa faz qualquer tipo de apologia ao crime, aqui nos palcos de São Paulo, com recurso público, ela não vai ter espaço. Foi o que disse o prefeito Ricardo Nunes. Exatamente, ele saiu pela tangente ali, né, Dani? Porque é importante a gente lembrar que já existe, do que já existe, né? Hoje a gente tem um código no Código Penal, uma questão de crimes contra a paz pública. E dentro disso está inserido a apologia e incitação ao crime, que são coisas diferentes, mas aí que a pena prevista está por volta de 3 a 6 meses com multa. Agora, é importante a gente lembrar que é muito subjetivo, né? Diferente, por exemplo, de um homicídio, de um roubo, esse fato do que é apologia, o que é esse crime contra a paz, vai depender muito da interpretação do juiz, de quem julga. Então, isso é um ponto importante para a gente trazer aqui. Então, é uma zona, porque é uma zona mais cinzenta mesmo. Agora, o que a gente... Tem outro ponto importante também, que já existe no ECA, né, justamente diversos pontos, diversas questões relacionadas à proteção da criança e do adolescente. E os vereadores no âmbito municipal, eles não podem legislar sobre questões penais, né? Então, a ideia deles foi justamente tratar de questões de administração pública para, de certa forma, poder coibir aí baile funks ou outras questões dessa natureza. Mas Kim Kataguiri entra nessa outra questão para aproveitar toda essa discussão. Agora, tem um outro ponto importante dessa lei, porque também seria inconstitucional, segundo especialistas, você fazer uma censura prévia do ponto de vista, o que garante que aquele cantor vai de fato cantar aquela música que você diz que é apologia durante um show, já que alguns artistas, eles mudam ali o repertório conforme o show contratado. E outro ponto importante, né? Não é só funk, rap ou coisa do tipo. Se a gente pode pensar, o sertanejo também, que várias músicas fazem apologia ao uso de bebida alcoólica em excesso e várias outras questões. Esse projeto não especifica, né, que tipo de droga está sendo ali entendido como essa menção ali que pode proibir um show. Então, acho que para a gente entender bem essa questão de como isso funcionaria, um projeto de lei, depois de aprovado, ele precisa ser regulamentado, e é essa regulamentação que define quais são os parâmetros que vão ser utilizados, né? Hoje o que a gente tem muito, né, Fran, são regulamentações, digamos assim, por jurisprudência, que significa o quê? Tem uma corte maior ali, um Supremo Tribunal Federal ou algum tribunal federal que entende que tem um entendimento sobre uma matéria, e isso acaba sendo replicado em outras e acaba sendo justificativa para recursos, enfim, de acordo com decisões em tribunais, em cortes maiores. Mas na prática, né, é só uma regulamentação que realmente poderia tentar fazer essa tentativa de eliminar, digamos assim, se isso é possível, né, Fran, essa subjetividade, porque a gente tem várias outras leis aí que tem uma proibição a alguma coisa, mas que na verdade ela não especifica, a partir de quanto é realmente um crime, qual é o crime, sabe, assim, como a gente faz essa parametrização dessas questões e como que a gente vai chegar a uma condenação ou uma absolvição, enfim. Eu queria só trazer aqui rapidinho, Fran, um comentário do nosso espectador Oliver Diamante, que ele diz o seguinte: Oruan não tem nenhum talento, é uma grande má influência, suas músicas são cheias de apologias ao tráfico, prostituição e abuso. Ele promove liberdade de traficantes, entre outros
outros absurdos, e ele completa dizendo que são necessários projetos de lei que proíbam esse tipo de artista e esse tipo de má influência. Então é uma comoção que ela chega, né, na população também, nesse sentido de que às vezes a população também não sabe que existe, né, uma lei já nesse sentido, não sabe que o ECA já protege e que cabe a quem faz essas contratações, cabe a quem analisa os pedidos de incentivo, né, de pagamento de, enfim, de eventos com dinheiro de incentivo, analisar quais são esses pormenores, né, quem é esse artista, que tipo de questão ele traz ali nos shows dele, quais são as apresentações, e aí acaba ficando nesse campo subjetivo do gosto pessoal, né, porque aí às vezes a pessoa, eu não gosto de funk, eu acho funk um absurdo, e aí você acaba limitando o acesso de artistas que estão ali em um gênero musical, mas estão fazendo a coisa certinho, não estão fazendo apologia a nada, estão ali cantando uma música que é, sei lá, romântica, mas que acabam sendo impedidos porque existe uma interpretação muito subjetiva que também vai de gosto pessoal, vai de ideologias próprias, vai da própria moral, né? E não necessariamente do que é certo, do que é errado perante a lei. Exato, Dani. Eu acho que tem um ponto que é importante separar disso, que é justamente a questão que é muito subjetiva, vai depender de cada um, e dentro do campo do direito também, o cantor, o compositor, aquele artista, ele pode alegar diversas coisas, como, por exemplo, de que ele está narrando um fato, e não, por exemplo, estimulando, incitando ou fazendo apologia, né? Esses projetos, eles estão tratando da questão do uso do dinheiro público, em específico, né? O uso da administração pública, isso chegou a ser muito falado lá na pandemia, com contratação de shows sem licitação, principalmente shows sertanejos, no momento em que as cidades passavam por uma questão fiscal muito delicada. Então, desde então, isso vem crescendo. Agora, do ponto específico da legislação, a minha avaliação é que se passa muito mais por um campo de polêmica do que, de fato, resolver a situação. Porque a gente tem a questão no Código Penal, a gente tem o ECA, só que agora, fazer barulho, buscar novas legislações, e principalmente num campo municipal, em que só pode atuar na administração pública, né? Não na questão penal, é muito mais no sentido de fazer barulho do que tentar fazer de fato com que essas leis que estão em vigor hoje sejam cumpridas, porque essa nova lei ela vai mudar o que de fato? Sim. E vai funcionar de alguma forma, vai ter gente para fiscalizar, vai ter... Então, cabe muito também ao legislativo fazer o seu papel ali de legislar e de fiscalizar o que já está em prática. Então, a gente cai de novo nesse labirinto, né? Dando voltas aí do Brasil ter muitas leis e as que já estão aí não estão sendo cumpridas. Então, é isso, essa questão dessa subjetividade, você gera, né, uma outra questão, como você mesmo disse, Fran, sobre a criação de uma estrutura, né, para fiscalização, a criação de parâmetros que os avaliadores das leis de incentivo vão ter, que essas pessoas que estão trabalhando ali com os cerimoniais, enfim, com os eventos de uma cidade vão ter que seguir, e isso hoje depende muito de uma avaliação pessoal, e nesse caso acho que vai depender mais ainda, né, assim, e isso tem que ser muito conversado, tem que ser muito parametrizado para que não haja injustiça, porque isso é uma coisa que acontece, né, assim, às vezes tem uma questão pessoal ali do avaliador que acaba barrando um projeto que pode ser interessante culturalmente para uma cidade, que às vezes barra artistas que estão começando. Até o nosso espectador disse aqui que é absurdo que filhos de traficantes se autopromovam através do tráfico, tenham mais sucesso que jovens que estudam e trabalham honestamente. E eu acho que é uma questão que a gente traz então para o mundo artístico, né, que a gente tem muitas reclamações, muitos questionamentos de artistas, principalmente de artistas iniciantes que estão começando aí no cenário, de que eles não têm incentivo suficiente. Aí é perigoso você colocar um projeto nesse sentido, porque beleza, você vai barrar ali um show, uma apresentação que faça uma apologia, que tenha alguma referência a crimes, ao uso de drogas, que vá realmente trazer um conteúdo que é nocivo para crianças e adolescentes. E no caso do projeto do Kim Kataguiri é para o público inteiro, né, Fran? Eu acho que não mira nesse público-alvo específico como é o projeto de São Paulo. Mas aí você acaba restringindo também a participação de outros artistas que podem ser entendidos, né, pelos avaliadores nesse cenário, mas que na verdade não são. Não tem realmente
essa apologia, enfim, esse caráter dentro das suas apresentações. Eu acho que agora resta a gente entender, né, o que vai ser feito. Só para deixar claro para o nosso espectador, esse projeto ainda não recebeu o despacho da presidência da Câmara, ele ainda está aguardando, ele deve começar a andar só em março com a instalação das comissões permanentes. Então a gente fica aí nessa expectativa de ver como isso vai acontecer, e também nas cidades, né, porque não é só a nível federal, isso também está acontecendo a nível municipal e começou a nível municipal especificamente em São Paulo. É isso, Dani. Agora é acompanhar realmente, ver onde que vão ter esses avanços, né? Agora na Câmara, aqui pela Câmara dos Deputados, inicialmente ninguém quer tratar desses temas mais polêmicos, não. Então o barulho deve ser muito mais municipal. E lembrando, né, tem muita gente aí de olho em 2026, então é uma pauta também que puxa muita Sim. discussão. Acho que até é bom a gente falar aqui com o nosso espectador, trazer uma diferença, porque isso é uma pauta de direito administrativo, não é uma pauta de direito penal, né? No direito penal, na verdade, isso já existe a previsão dessa proibição e dessa criminalização da apologia e da incitação ao crime, como a Fran trouxe mais cedo, mas essa pauta especificamente tem a ver com o direito administrativo e uso do dinheiro público.